Olá a todos e todas, tudo bem com vocês? Como estão? Continuando aqui os nossos vídeos, nós vamos tratar hoje do tema que é sobre Gotham e a loucura na história. Pera lá, peraí, então Gotham e a loucura não, já tá muito perto, né? Basta assistir um filme do Batman, ou um quadrinho, você vê ali, lê e tal, que você vai se ambientar. Não, realmente, galera ali é complicada, né? E esse contexto vai estar inserido num processo histórico. De que forma? Comparando, por exemplo, com qual Gotham? Como assim qual Gotham? Existiu na Inglaterra, no século XII, no ano 1200, uma Gotham também, né? Que foi claramente usada como inspiração para a Gotham que a gente tem hoje aí no mundo da ficção. Essa Gotham lá atrás vivia na Inglaterra, na época do rei João Sem Terra, e o rei foi cobrar seus impostos, né? Cobrar seus tributos, como eles faziam na época. As pessoas, né? Os cidadãos de Gotham, como é que a gente vai fazer agora? Não temos armas para enfrentar soldados que estão vindo aí cobrar os impostos. Não temos armas, mas temos nossas armas. Quais eram as armas deles? Eles, então, se fingiram de louco. A cidade inteira se fingiu de louco. Por quê? Porque um louco não vai lembrar de pagar seus impostos. Ou de pagar seu aluguel, como diria a Dona Neves, né? Pegando outra referência aí. Pá. E outro contexto importante é que a loucura na época era considerada transmissível. Você pegava a loucura. Então, o que vai acontecer? O pessoal fica sabendo que vai ser cobrado, que vai ser cobrado. Então, eles deixam a cidade de cabeça de perna para o ar. Assim, é uma coisa maluca, a cidade de cabeça para baixo. De que forma? Quando chegam os mensageiros, os soldados do rei, eles vão lá e eles colocam vacas no telhado, pastando, colocam também, fazem um cercado para uma árvore, dizendo que vai ser um relógio cuco daqui, dessa árvore e tal, não sei o quê. Tem também os pescadores tentando afogar umas enguias, assim. Os soldados olham aqui e falam, não, bora, né? Claro que isso muito tempo depois é descoberto, mas aí aquela geração já não estava mais ali, né? Contexto bem interessante aí sobre a questão da história da loucura. E Gotham em si é a loucura propriamente, né? São diversos aspectos psicológicos, as psicopatias que é onde você tem na cidade de Gotham, uma cidade por si só caótica nesse sentido, né? De problemas sociais, problemas econômicos, problemas estruturais e políticos que nos remetem à nossa vida atual, onde a maior parte das pessoas do mundo hoje moram, vivem nas cidades, né? Nas grandes cidades, boa parte delas. Então, nesse contexto, são aspectos cotidianos que levam a uma série de clivagens, de pulsões, de neuroses, e que isso gera um clima histérico, que vai ser explicado, por exemplo, a partir dos vilões do Batman, por exemplo, né? Aqueles vilões que ali, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, tem psicopatias muito, muito evidentes, né? Quando você pega esses vilões, tanto é que eles ficam no asilo Arkham. Eles ficam isolados do meio social. Isolados do meio social, como ficavam os loucos também, né, durante o período medieval. Quando você vai ter o período da peste, feita ali a parte, né, de locais onde ficavam as pessoas isoladas, para não, né, transmitir, e que depois esses locais você vai ter sendo levado para lá as pessoas indesejáveis socialmente. Quem eram esses e essas indesejáveis socialmente? Pessoas que não se adaptavam ao interior da vida social, como loucos, leprosos, homossexuais, pessoas que iriam, de certa forma, atrapalhar a estrutura que a sociedade havia montado. Nesse contexto todo, o que vai acontecer? Você vai ter um processo, né, de exclusão. E por que o louco era excluído? Ora, porque ele era uma ameaça. Ele era uma ameaça do ponto de vista psíquico, do ponto de vista social, já que, estamos falando da Idade Média, um período onde você vai ter o saber voltado para um saber teológico,
para um saber eclesiástico, ligado à religião, falando a grosso modo, e que nesse contexto todo não se encaixava ali o saber do louco, que é um saber individual. É o louco tendo a verdade sobre si mesmo. E que isso vai representar uma ameaça à estrutura da sociedade. E por isso a exclusão, que vai durar durante um bom tempo. Na transição para a Idade Moderna, e aqui no nosso aspecto historicista, né? Na transição para a Idade Moderna, você vai ter um apaziguamento desse processo em alguns locais da Europa, vamos pensar. Nisso tudo, esse apaziguamento vai se dar por um reconhecimento de que é um ser inofensivo, né? Muitas vezes até sábio, possuindo verdades que os outros não possuem, possuindo formas de ser e formas de agir que as outras pessoas não possuem. Que é o caso, por exemplo, escrito na obra lá do Heraldo de Roterdã, né, do século XVI, o Elogio à Loucura. E nisso tudo, pegando um outro recorte histórico, a gente pode situar aí, falando sobre Gotham e a loucura, o principal vilão da parada, que eu nem preciso falar quem é, né? Senão o próprio Coringa, o Joker, no baralho. E o Joker, o Coringa, quem ele é? Ele pode ser qualquer um, e ele mesmo vai ter essa teoria, né? Eu posso ser qualquer um aqui, basta um dia ruim para você virar uma pessoa, né? Assim como eu virei, tal. E que, na Idade Média, o Joker, né? O Coringa, era representado ali a partir do bobo da corte. E o bobo da corte, quem era o bobo da corte? Era aquele que fazia piada com o rei. Era o único que podia fazer piadas com o rei. Que ia lá se apresentar e usava do riso, a sátira. A importância do escracho, da sátira, do escárnio. Ou seja, de você contrapor a ordem social vigente. E o bobo da corte fazia isso, né? Então ele brincava com coisas onde as pessoas não brincavam. Sei lá, tipo o Coringa brincando com o Batman, né? Que ninguém tem coragem, o Batman super sombrio, igual o Coringa, tá, né? Então é esse processo que vai ser entendido aí na parte sobre essa relação de Gotham e a loucura na história, né? Enquanto o uso da sátira do Coringa, por exemplo, é uma sátira dele mesmo, da sociedade. E o que era esse período social da Idade Média? Um período muito sério, muito rígido, mas que tinha esses períodos de festividades, colocado pelo Bakhtin na sua obra. E que nesse contexto todo das festividades medievais, nós temos o quê? A inversão do meio social. Uma espécie de carnaval, né? Aquela festa da inversão da ordem, a questão de você utilizar um período para a diversão. E a diversão é, senão, você reverter a ordem social, que é sempre voltada para a rigidez e para o trabalho. Nisso tudo, nós percebemos uma série de aspectos interessantíssimos nessa psicopatia do Coringa, por exemplo, né? Porque cidade vem lá atrás de civilis, né? Da vida civilizada, da vida ordenada. E as cidades são muito, muito antigas. Tem cidades aí no período da Antiguidade, e até mesmo, segundo algumas fontes, antes da Antiguidade, né? Do período conhecido como a pré-história. E as cidades é o quê? A organização da vida social, a organização das fronteiras, a organização das tarefas, a organização da vida em sociedade. Então, você era um cidadão com seus direitos e seus deveres. Era dessa forma que acontecia. E o Coringa vai mostrar que aspectos psíquicos vão permear esse processo de civilidade. Como ele diz no filme, né? Dizendo que quando eu terminar, essas pessoas civilizadas, essas tais pessoas civilizadas, como ele diz, vão comer umas às outras. Tipo, a civilidade vai até chegar no ponto do desespero. Aí voltaríamos, talvez, a um estado mais hobbesiano, que eu posso muito bem explicar numa outra oportunidade. Então, você percebe claramente aí a obra toda do Batman, né? A cidade de Gotham, nas suas mais variadas representações, filmes, quadrinhos, animações, jogos,
Tudo isso representando essa vida psíquica da humanidade, que é algo inerente a nós, é algo inerente à história e à loucura, talvez também, não sei. Mas então é isso, tá bom? Muito obrigado a todos e todas e até a próxima. Esse mês tem novidade por aí. Valeu, muito obrigado. Tchau.